Oi? Gente, agora sim, fazendo exercício por exercício. 1. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem utilizadas 3 litros, ou melhor, se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Gente, pensa assim. Ai, minha canetinha. Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Ó, 30 vasilhas, quando cada uma, número de vasilhas. Quando cada uma tem, vou colocar aqui a capacidade em litros, tá? Capacidade em litros. Eu preciso de 30 quando a capacidade, ai meu Deus, já errei. Quando a capacidade é 6, olha o que ele fala lá. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros. 30 vasilhas de 6 litros, tá? E se eu não for usar vasilhas de 6 litros, eu vou usar vasilhas de 3? O que vai acontecer? Quantas eu vou precisar? Então eu vou precisar de X. Por que X? Porque é alguma coisa que eu quero descobrir, que eu não sei. X está no lugar de alguém que eu quero descobrir. Gente, vamos pensar assim. Qual será que é o total que eu consigo encher com 30 de 6? Só fazer a conta. 30 vezes 6, 180. Hum, mas, professor, imaginando aqui nós dois, sem falar pra ninguém. 30 vezes 3, quanto que daria? Opa, 90. Vocês perceberam que diminui? Diminui a minha capacidade total. Eu não cheguei em 180. Ou seja, muito provavelmente eu vou ter que usar mais. Ai, ai, ai. Então, acompanhem comigo. Acompanhem o raciocínio, que essa daqui é o pitaco mais importante para a gente conseguir fazer esse tipo de exercício. A minha capacidade de cada vasilha diminuiu, né? É. Portanto, só com 30 eu não consigo. Eu vou ter que aumentar o meu número de vasilhas. Ah, é? É. Pensem comigo que se, por exemplo, no lugar de 30 eu tivesse 40, o que aconteceria? 3 vezes 40, opa, 120, está chegando. No lugar de 40 eu tivesse 50, foi para 3 vezes 5, 15. E ali, opa, 150. Tá vendo que chegou perto do 180? E assim por diante. Então, eu preciso aumentar o meu número de, de vasilhas. Enquanto isso aqui diminui, daqui para cá diminuiu, aqui vai ter que ter um aumento. Como é que a gente faz? A regra de 3 é quando as grandezas são inversamente proporcionais, gente. Foi isso que eu falei. Esse cara aqui, ó, vocês podem inverter, tá? Esse cara aqui vocês invertem. Vai ficar o quê? X e 30 corresponde a 6 com 3. X corresponde a 6 e 30 corresponde a 3. E aí a gente multiplica em x. Isso vai dar o quê? 3 vezes x, 30 vezes 6. Fazendo as contas, 30 vezes 6, 180. 3 vezes que carinha que dá 180? 3 vezes que carinha que dá 180? Ou você pensa assim, ou você pensa assim. 180 dividido por 3. O nosso x vai dar... Tananã, 60. Ou seja, ou seja, se eu diminuir a capacidade, eu vou ter que aumentar o número de vasilhas. Essa é a moral da história, tá bom? Exercício 1, 2. Para percorrer 300 km
Um carro gastou 300 litros. Ah, para percorrer 300 quilômetros, o carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Olha lá. Escreve, 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 escreve. Aí eu chamo lá o azul. Cadê o azul? Cadê o azul? 300 quilômetros eu fiz com 30 litros. E se forem 60 litros, quanto que vai dar? Esse quanto que vai dar é o que a gente chama de x. Primeiro passo, pensa ali. Se aumento a quantidade de litros, eu vou conseguir percorrer uma distância maior? Uhum. Então são diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcional, você não precisa fazer aquela brincadeirinha de inverter esse cara aqui, aquele que está com x. Você só multiplica em x. Então a gente vai ter o quê? 300 vezes 60 igual a 30 vezes x. Isso aqui é o que a gente chama de só de 30. Essa coisa aqui vai dar o quê? 180.000. Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei um zero a mais, né? Ó, morre o zero ali, então pode morrer o zero aqui. Desculpa. 300 vezes 60 e 30 vezes x. Pronto, deu isso. 18.000 igual a 30x. O 30 está multiplicando x, ele passa dividindo. Amores, já estamos lembrando de equações, tá? Isso aqui, ó, é uma equaçãozinha. E é imprescindível que vocês saibam e lembrem, tá? Ok. Essa outra coisa vai dar o quê? Vai dar 600. Uhum. Tá bom. Respondo a segunda parte que segue o mesmo princípio. E com 120? E com 120 litros? Segue a mesma lógica. Exercício 3. Exercício 3. Num movimento, o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se constante a velocidade. Ai, 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 ai. Velocidade, tempo, espaço. Então, a nossa velocidade seria constante em 90 km por hora. O meu tempo, o meu tempo, ele vai ser uma coisa constante. Não, não, não. Meu tempo não é constante. Mas vamos supor que a gente tem aqui o tempo de 2 e o meu espaço vai ser, por exemplo, 180 km. Por isso, a minha velocidade ela seria o quê? O espaço que eu passei, dependendo do tempo que eu precisei para passar esse espaço, para percorrer esse espaço. Tá? Minha velocidade vai ser sempre a mesma. O meu espaço é isso e o meu tempo para percorrer isso. Digamos que 180 é a distância daqui da minha casa até a escola. Então, daqui da minha casa até a escola, eu gasto, ou melhor, eu percorro 180 quilômetros. Quanto tempo? 2 horas. E se eu for e voltar? Se eu for e voltar, todos concordam comigo que a minha distância, o que eu vou percorrer vai ser 2 vezes esse bicho, né? Vai ser 2 vezes esse bicho. 2 vezes 180. Que costuma dar 360. Se alguém pensou, pensou certo. 360. Então, ali temos 2 vezes 180. Aqui temos também 2 vezes 2. Isso vai dar 4. Tem sentido? Claro! Daqui até a escola é 180 quilômetros, eu faço em 2 horas. E para voltar, mais 180 quilômetros,
mais 2 horas, certo? Então, aqui eu gostaria 4 se eu tivesse 360. Esse raciocínio ele se estende. Esse raciocínio se estende. Como assim, professor? Aqui eu poderia multiplicar por 3, ficaria 540 e aqui ficaria 6. Ou seja, as coisas elas vão se alterando, só que elas seguem uma proporção, tá? E qual que seria a correspondência que a gente tem entre essas três coisinhas? Velocidade, tempo e espaço. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Espaço que é a distância dividido pelo tempo. Mas isso aqui eu não quero que vocês copiem, quero que vocês tentem pensar um pouquinho nesse 3 e explicar isso que eu falei, tá? Reexplicar isso que eu falei. Pois isso, não satisfeito, eu ainda pedi o exercício 4. Mas o exercício 4 é um pouquinho complexo, então eu gostaria que vocês, também seguindo um pouquinho do exemplo do 3, só observassem e tentassem descrever o que eu falar, tá? Descrever isso daqui que a gente vai deixar no vídeo. Então, presta atenção. Bom, enfim, gente, o exercício 4 ele, ele vai trazer pra gente um dos conceitos mais glamourosos, mais poderosos da matemática, que mais foram investigados. Vai falar do que? Da circunferência, do diâmetro e do o famosérrimo valor chamado π, que a gente vai estudar. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. O tal do π, que a gente vai estudar com mais calma. Espero eu em Deus. Agora vamos ver se a pandemia dá um tempo também, né? Pra gente poder estudar isso aqui com calma. Ele vai falar então da circunferência do diâmetro do famoso π, que é um número irracional. Números irracionais são números mais esquisitões, tá? Pouquinho só, nada assim que faça a gente sair gritando. Enfim, exercício 4 ele fala lá: o comprimento C de uma circunferência é uma função do diâmetro D, no caso C, é diretamente proporcional a D. Ah, meu Deus do céu. Ele dá uma rodada chegando num assunto importante, muito importante, que a gente vê mais detalhadamente, inclusive no ensino médio, que é das funções. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente vai ter que ter uma correspondência entre a circunferência e o diâmetro. Ah, ajudou? Ainda não. Tá. O que é circunferência? Circunferência é todo esse espaço aqui, ó. É esse aro, tá vendo? Esse aro que eu estou percorrendo é a minha circunferência. Essa distância é a minha circunferência. Tá bom? Ou seja, essa distância é a minha circunferência. Eu posso pegar ela, imaginar que eu cortei aqui, vim com uma tesourinha, cortei aqui, ó, tá? Quando eu corto aqui, eu posso pegar esse fiozinho e esticar ele aqui. Essa daqui vai ser o tamanho da minha circunferência, como se eu tivesse pego toda essa coisa, cortado e aberto ela ali, tá? Então a gente vai ter o nosso tamanho da nossa circunferência. Tem o tal do diâmetro. O diâmetro é o espaço que passa no centro desse desenho que é a circunferência e vai de uma ponta até a outra. Mas professor, por que que você tapadão, tão tapado, fez 3 desenhos, ó? Olhem comigo. Temos então uma circunferência aqui, que é a volta inteira, e o diâmetro. Uma circunferência aqui, que é a volta inteira, e o diâmetro. Circunferência aqui e o diâmetro. Foi? Foi, professor. Tá bom. E eu conheço. Se eu pensasse aqui na volta inteira, ela daria mais ou menos isso aqui, certo? E aí depois eu ia pegar o tamanho do meu diâmetro, que seria
daqui até aqui, não é não? Aham. Então eu poderia pegar essa coisa daqui e vir até aqui. Se eu coloco uma coisa em cima da outra, daria mais ou menos isso. E se eu pegar nesse maior? Nesse maior, eu vou fazer descendo, tá? Seria uma coisa assim, por exemplo. Esse bichinho aqui. Tá bom. E o meu diâmetro? O diâmetro desse bichinho aqui é esse fio aqui. Tá? Então eu poderia pegar ele e desenhar ele aqui, ó. Tá, 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 tá. Alguma coisa assim. E do maiorzão? Posso também imaginar a mesma coisa. O que que acontece, gente? Acontece que quando eles olharam várias circunferências, eles falaram, gente, será que dá pra gente relacionar? Será que dá para eu relacionar esse tamanho com esse tamanhinho? Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram isso aqui que eu vou chamar de C, aí eles mediram. Mediram aqui. Digamos que deu 10. Esse negócio aqui deu 10. Aí eles pegaram o tamanho desse menorzinho, que é o diâmetro. O diâmetro aqui deu digamos que 3,2. 3,2. Aí o que que eles perceberam? Eles perceberam que eles podiam pensar na razão entre essas duas coisas. Ou seja, ou seja, 10 dividido por 3,2. Tá bom? A mesma coisa eles pensaram nessa outra maiorzinha. Nessa outra maiorzinha, o que que eles tiveram? Eles mediram esse trem, falaram, ah, eu acho que dá. Acho não, eles mediram. Eles mediram mesmo e deu, por exemplo, 18. Eles pegaram essa menorzinha, que era o diâmetro, mediram, deu mais ou menos. Deixa eu ver. Deu mais ou menos uns 6,1, digamos isso. E aí eles falaram, ah, eu posso dividir? Eles pegaram e dividiram. Pensaram na razão. E aí ficou o quê? 18 dividido por 6,1. Aí depois, o que que eles fizeram? Aí eles pensaram em mais uma aqui. Eles mediram esse tamanho aqui de circunferência e dividiram pelo diâmetro. Digamos que aqui deu, vamos lá, 25, o tamanho do diâmetro deu mais ou menos, deixa eu pensar, 7,8, por exemplo. Aí o que que aconteceu? Quando eles começaram a fazer sempre isso em inúmeras circunferências, diminui esse tamanho. Ou melhor, pega esse tamanho, depois divide pela nossa, pelo nosso diâmetro, eles começaram a perceber que as coisas se repetiam. Que o resultado disso dava um número muito feio, muito quebradinho, que eles passaram a chamar de π. Ou seja, 18 dividido por 6,1 dava mais ou menos o tal do π. A circunferência dividida pelo meu diâmetro deu o tal do π. Aqui, a minha circunferência dividida pelo meu diâmetro deu como resposta o tal do π. Aqui, a minha circunferência dividida pelo meu diâmetro deu o tal do π. Sempre dava esse número. E aí ele começou a ficar muito famoso. Sempre que você fazia essa divisão do diâmetro, não, da circunferência pelo diâmetro, a divisão da circunferência dividido pelo diâmetro, eles percebiam que dava uma constante
que é justamente isso que o exercício chama de constante de proporcionalidade. Existe uma proporção que ela é fixa quando você pega a sua circunferência e divide pelo diâmetro, que é o tal do π. Tá bom? O exercício 4 era mais ou menos isso. Então a minha resposta vai ser isso aqui, ó. A minha constante de proporcionalidade é justamente o tal do π. E esse é o nome que a gente tem. Ah, professor, por que vocês não colocam um número bonitinho, não colocam um x? Isso aqui, ele representa um número irracional. Depois vocês deem uma fuçada, vai ser 3,14 e mais alguns números aqui. Isso aqui não é um número exato. É infinito esse quebradinho aqui. Tá bom? É um número irracional. Tudo bem? Depois vocês tentem resumir isso tudo que eu falei aqui, quanto à circunferência, diâmetro e o tal do famoso π, que é a constante de proporcionalidade nessa relação aí. Tá bom? E depois disso, a gente tem para fechar o nosso exercício 5. Então vamos acelerar para a gente poder finalizar esse trem aí. Deixa eu fazer minha magiquinha. O segredo para o exercício 5, gente, é vocês conseguirem achar as correspondências. Como assim? O exercício em si, ele começa nessa parte aqui, ó. Antes disso, começa nessa parte aqui, ó. Suponha, vai saber o que. Antes disso é historinha, é balela. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa 3. E uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo, opa! Ou seja, aqui ele já vai falar pra gente com R$ 3, que é o valor do período, quantos tickets ele consegue. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga. Ou seja, com R$ 3, essa criancinha fofa, ela consegue receber 20 tickets. Em ticket, tá? Pergunta. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos, ou seja, ele quer saber em reais. Para ela conseguir trocar para ela a bicicleta, ou seja, a bicicleta são quantos tickets? 9.200, professor. Isso, 9.200. Então, o que está faltando? A gente descobriu o quê? Quanto dinheirinho que eu preciso dar para conseguir chegar em 9.200 tickets, sabendo que com R$ 3 eu consigo 20. A minha pergunta primeira é: aqui a gente vai trabalhar com coisas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar aqui o valor, se eu aumentar aqui o valor que eu vou empregar, eu der mais dinheiro, eu consigo mais ticket ou menos ticket? Se alguém pensou mais ticket, tá certo. Se eu der mais dinheiro, eu vou conseguir mais ticket. Então isso aqui vai ser uma coisa diretamente proporcional. Como é que a gente faz? Regra de 3 com coisas diretamente proporcionais. Esse vezes E, vocês fazem assim, ó. Este vezes este e aquele vezes esse bichinho aqui que está faltando. Que nós vamos chamar de x, professor. Chama de x. Nós chamamos de x. E aí é só fazer, gente. 3 vezes 9.200 vai ser igual a 20 vezes o meu x. Tá bom. 3 vezes 9.200, quanto que dá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27. Tanã, igual a 20 vezes x. E aí? Aí vocês concluem
20 vezes quem que dá esse carinha? 20 vezes quem que dá esse carinha? Ah, professor, eu te odeio, eu não entendo isso. Por isso apareceram aqueles exemplos lá para a gente explicar. 50 é igual, por exemplo, a 5 vezes alguém. Como é que eu descubro esse alguém? Você faz 50 dividido por 5, certo? Por quê? 50 dividido por 5 eu vou acabar descobrindo quem que é aquele cara. X aqui vai dar 10. 10 vezes 5 vai dar os 50. Olha o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, a gente tem o quê? A gente tem 3.420 é igual a 30 vezes x. Tá, a nossa pergunta vai ser 30 vezes quem que vai dar aquilo lá? Essa é a mesma pergunta que a gente faz quando a gente está fazendo uma divisão. Então, teremos 3.420 dividido por 30. E daqui a gente vai concluir que o nosso x é igual a... Portanto, x é igual a 114. Foi? Turma, tentem concluir esse exercício. Tentem concluir esse exercício baseado nas explicações, se necessário. E qualquer coisa, deem um grito. Temos os canais, o Classroom e temos o WhatsApp também, tá bom? E se vocês não conseguirem mandar, mandem tudo aquilo que vocês fizeram pelo meu e-mail. Em Até 6, tchau, tchau.